Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Os relógios estão marcando agora 18 horas e 7 minutinhos, o horário que nós entramos aqui para a nossa oração. Amém. Deus seja louvado. Deus é fiel na nossa vida. Que Deus abençoe sua vida tremendamente. Pare o que você está fazendo, venha ouvir o recado de Deus para a sua vida. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva nesse canal, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, compartilhe essa oração com demais pessoas para que você seja um canal de bênção na vida das pessoas. Querido, quando nós compartilhamos uma oração, nós estamos abençoando aquela pessoa. Pode ter certeza disso. Deus está agindo na sua vida e fazendo com que a ação dele haja na vida daquela pessoa também. Deus é fiel. Queridos, então respire um pouquinho, acalme-se. Respirou? Senta aí, chama o seu amigo, a amiga, para que junto nós possamos orar, clamar, buscar a Deus enquanto se pode achar. Quero dizer para você que não estou em oração somente aqui nesse horário, mas também oro meio-dia, oro nas primícias, de madrugada. Então, você está inserido nessas orações, tá certo? Tá bem? Está combinado? Então, você está inserido nessas orações. Então, estou aqui com a minha Bíblia aberta em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Ao vir para cá, Deus falava grande coisa ao meu coração a respeito desse versículo. Às vezes nós lemos um versículo, ele tem uma série de mensagens e Deus fala através dessa mensagem para que nós sejamos sábios, para que nós sejamos fortalecidos na palavra de Deus. Então, vejamos o que está escrito aqui. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Verso 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém? Que palavra forte, que palavra forte. Querido, sujeitai-vos a Deus. Isso é uma coisa muito importante. Sujeitai-vos a Deus, portanto, e resisti o diabo, e ele fugirá de você. Não é flertar com o diabo, é resistir. Louvado seja Deus por essa palavra. Queridos, aqui nós estamos de cara com um versículo muito forte da palavra de Deus, que é um chamado à obediência voluntária a Deus como uma forma principal de resistência contra o mal, certo? Significa que a vitória espiritual vem de se alinhar à vontade divina, resultando na fuga do diabo devido ao poder superior de Deus e não da nossa própria força. Não é mérito seu, é de Deus. Às vezes nós nos sentimos muito fracos, não é verdade? Mas eu quero dizer, se você está sendo atingido muitas das vezes espiritualmente, não se preocupe, não é porque você é fraco, é porque você é forte. O diabo, ele não vai se levantar com aquele que está desarmado, não. Ele vai se levantar com aquele que se arma. E se armar com o quê? Com a palavra de Deus. É por isso que muitos dizem assim, mas irmã, depois que eu comecei a orar, a coisa começou a apertar, porque você está no caminho certo. Porque aí o inimigo não quer soltar, mas ele vai soltar em nome do Senhor Jesus. E o que isso significa? Sujeitar-se a Deus significa reconhecer a autoridade de Deus, entregar-se ao seu poder, obedecer voluntariamente, alinhar a vida a sua vida aos seus mandamentos, aos seus preceitos, a sua palavra. Irmãos,
Tem pessoas que muitas das vezes deixa ali a Bíblia aberta no Salmo 91, uma maravilha, deixa ali, mas não vai lá ler. Você acha que vai ter algum efeito? Não vai. Está lá empoeirado, você precisa ir lá, ler, declarar, verbalizar. Mal nenhum entrará na minha casa. É assim que você deve fazer, meu irmão. E aqui nós temos resistir ao diabo. É uma consequência natural da submissão de Deus a Deus. Significa rejeitar as tentações, não dar legalidade ao pecado, usar a palavra de Deus como uma arma, como uma espada, e não apenas repreender diariamente, mas orar constantemente. Isso aqui significa resistir o diabo, é não se sujeitar a ele. Amém? Louvado seja Deus. É você entender que Deus está no controle da situação e você precisa fazer a sua parte. Resista. Resista. Tem tentações que vêm na sua vida, resista. Ele fugirá de você. Ah, irmã, olha, eu estou aqui sendo tentado a tomar uma, né? Resista. Irmã, não é fácil, eu sei que não é, mas resista. Resista o diabo e ele fugirá de você. Resista. E por fim, ele fugirá de você. Isso aqui é uma grande promessa de que quando nós posicionamos sobre a proteção e a vontade de Deus, o diabo não pode permanecer de pé. Eita glória! Então não tem levante. Nós não podemos flertar com o pecado, flertar com o diabo, mas não tem levante. Não tem trabalho. Não tem obra contrária, praga, maldição que fique de pé. Quando nós se submetemos a Deus e deixamos Ele fazer a sua vontade e que nós venhamos a cada dia, fugir do diabo, resistir ao diabo. Aqui, querido, é uma chave a submissão a Deus, que naturalmente gera força para resistir e a vitória vem sobre o mal. O mal existe. É por isso que Efésios capítulo 6, versículo 10, vem falar das ferramentas que nós precisamos usar na nossa vida para resistir, para vencer a batalha. Outro dia alguém falou, mas o mal, isso é coisa que acontece. Eu digo, olha, se o mal não existisse, nós íamos lutar contra quem? Me diga. Só ficou sem resposta. Irmãos, o mal existe, ele se levanta, ele usa pessoas, ele quer que a pessoa fique aprisionada nas drogas, na porfíria, na prostituição e em outros problemas. E às vezes a pessoa quer sair, mas não consegue porque está aprisionado, porque está encarcerado, mas isso acaba hoje em nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Então aqui você precisa entender melhor como se sujeitar a Deus na prática. A diferença entre resistir e repreender o diabo. Porque você precisa se sujeitar. Se sujeitar é o quê? É entender e reconhecer a autoridade de Deus na sua vida. E que você precisa obedecer voluntariamente. E o que significa resistir e repreender? Resistir é você se posicionar. E repreender é falar verbalmente, orar para que o mal caia por terra. Louvado seja Deus. Então, queridos, que você está aqui hoje e precisa entender que Deus está no controle da situação, mas que você tem também de se posicionar. Resista. Sujeitai-vos, pois a Deus, e resistir o diabo e ele fugirá de você. Aqui é uma exortação fundamental na fé cristã, na fé,
que ensina a submissão ativa e à vontade de Deus, com um pré-requisito para resistência eficaz ao diabo e às suas tentações. Exatamente as suas tentações, revelando que a vitória espiritual vem de você se alinhar com a autoridade divina e não da sua força própria. E o que é isso? Isso significa, meus irmãos queridos, que você deve abandonar o orgulho, a autossuficiência. Entende? Para depender somente de Deus. E que infinitamente mais poderoso já venceu o mal através de Jesus Cristo. Amém? Eu posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Querido, quando nós achamos... Isso tem alguns pontos. E a primeira submissão, é que no grego original, remete a colocar-se sob a autoridade de um líder. Ou seja, entregando-se ao poder e à vontade de Deus. Isso aqui você já entende. É entender e reconhecer a autoridade divina. Entenda isso. Louvado seja Deus. E resistir. Resistir significa dizer não a Satanás. Isso mesmo. Negar-se a obedecer às suas influências malignas, tentações, luxúria, inveja, soberba. Isso aqui significa resistir. E entender o poder divino, né? A resistência não é pela sua força, mas pelo poder de Deus que habita em quem? Em você. Então, dê legalidade no mundo espiritual e diga: o poder de Deus habita em mim. Amém? Que maravilha, o poder de Deus habita em mim. E isso vai garantir o quê? Que ele fuja de você. Olha só que maravilha. O diabo foge não por sua capacidade. Não. Não é porque ele acha você forte. Não. É porque, como ele diz, ele está te perseguindo porque você é forte no mundo espiritual, certo? Mas nós temos que ser humildes e reconhecer isso. Agora, ele está fugindo de você, mas pela superioridade do poder de Deus na sua vida. Entendeu? Porque quando você está submetendo a Deus, o poder de Deus te capacita a resistir. Não tem aquele velho bom ditado que diz: a carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Mas o que é que você vai deixar prevalecer na sua vida? A carne ou o espírito? Quando você deixa a carne prevalecer, isso é tudo que o diabo quer, pode ter certeza. Aprenda a submeter. Então Deus é quem capacita você a resistir o diabo. Porque ele odeia, meus queridos irmãos, a presença de Deus. E ele tem que se afastar. Ele tem que se afastar. O diabo odeia a presença de Deus. É por isso que ele fica ao derredor. Ele não entra na casa de quem está orando, buscando. As coisas às vezes ficam intensas. Se levanta. É porque ele não gosta de ver oração, louvor. Quer ver o diabo ficar furioso? Bota louvor aí dentro da sua casa. Acorda na madrugada, estende as mãos aí na sua casa e ora. Então aqui é um mapa para a batalha espiritual, certo? Primeiro você se rende a Deus, renunciando o seu próprio orgulho, suas vontades. E depois, usando a autoridade de Deus, concedida por Deus, aí você resiste ao diabo. E ele será forçado a fugir de sua vida. Isso é o que significa. Eu posso ouvir um amém? Que o diabo bate em retirada da tua casa hoje, arrancando o engano, as mentiras, as ciladas, os esquemas, os dramas. E ele bate em retirada em nome do Senhor Jesus para profundezas do abismo, para nunca mais voltar a asolar a sua vida. Amém? Então eu quero que nesse momento, você que está sendo perseguido espiritualmente, você que está sendo perseguido, você que está sendo setado, certo? Eu quero que você leia Efésios 6, versículo 10. Porque você vai ter a força do que Deus está dizendo. Porque nós temos ali o capacete da salvação, né? Nós temos ali
Você precisa entender o que significa Efésios capítulo 6, versículo 10. Porque a força não vem de você, mas vem de Deus. A força não vem da sua natureza, mas é de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós passamos tanto a priorizar os ataques. Escute isso. Nós passamos tanto a priorizar os ataques que se esquecemos de fazer as orações devidas, as orações que realmente derrubam o mal. Certo? A palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz, ela é uma arma. E nós precisamos estar com essa arma engatilhada, como eu digo, porque essa arma que nós temos na mão, a palavra de Deus, ela é forte. Ela derruba muralha. Porque quando você tem a palavra de Deus nas suas mãos, você tem um suporte. Você tem um Deus que opera, que faz milagre na sua vida. Amém? Então, nesse momento, eu quero convidar você a baixar a sua cabeça para junto nós orarmos, que todas essas ciladas venham cair por terra na sua vida. Amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus grandioso, bendito e eterno Pai, Senhor da glória, aqui nesse momento, Pai querido, eu quero nesta hora orar para que o Senhor possa repreender o mal, repreender a opressão, repreender, Senhor Deus, a cilada, porque eu creio, Senhor, que o Senhor é fiel para cumprir o que está escrito na tua palavra. Sujeitai-vos a vós e o diabo fugirá de cada um de nós. Eu creio, Senhor, que tudo isso que o inimigo das nossas almas tem trazido como um desconforto, neste momento eu quero aqui orar pedindo ao Senhor que o Senhor venha derrubar por terra. Pai, vai ter de encontro os leitos dos hospitais, na CTI, na UTI. Vai ter de encontro, meu Deus, a essa pessoa que está na luta constante contra o câncer. Essa pessoa que está, meu Deus, fazendo hemodiálise, fazendo, Senhor, radioterapia, quimioterapia. Meu Deus, abençoa a vida dela com a cura. Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura. Se não pode trazer a cura física, Senhor, traz a cura da alma e a cura espiritual. Senhor, vai tocando, meu Deus, livrando de aneurisma, infarto, trombose, AVC. Toca no nervo, na carne, no osso, no sangue, no útero, no ovário, no estômago, na garganta. Senhor, vai tocando, meu Deus, e libertando essa pessoa das doenças infectuosas, das bactérias. Meu Deus, entra na diabetes, no colesterol, na pressão arterial. Senhor, eu sei que Tu és o Deus que veio, que contempla o que essa pessoa tem enfrentado. Neste momento, Pai querido, nós queremos também Te pedir que o Senhor vá de encontro, livrando de acidente, livrando de bala perdida, contenda, briga, discussão, ansiedade. Meu Deus, livrando, Senhor, de toda doença emocional, neurológica. Meu Deus, cura essa mente, blinda a mente dela com o capacete da salvação. Porque eu sei, Senhor, que Tu és o Deus que blinda a mente, os ouvidos, os olhos, para que essas pessoas sejam, meu Deus, restauradas, para que aquelas pessoas sejam fortalecidas em nome de Jesus. Vai ter com essa causa na justiça. Vai ter, meu Deus, com esse juiz, com esse advogado. Vai ter, Senhor Deus, com essa pessoa que ora, que chora, que está nesse momento, Senhor, precisando de uma ajuda, precisando de um auxílio, meu Pai. Meu Deus, Tu és o Deus poderoso, Jeová Jirei, o Jeová Rafá, o Jeová Sabaote, o Deus que entra na peleja para ganhar. Meu Deus, que nessa hora o Senhor visita, meu Deus, libertando do alcoolismo, das drogas, da porfia, da prostituição, da porneia. Senhor, aquela pessoa que nesse momento ora, Senhor, por essa libertação, atende a sua oração. Senhor, neste momento, eu também oro por essas pessoas, meu Pai, que estão passando crise financeira, crise do seu casamento. Senhor, restaura, opera, faz milagre, seja com elas agora no nome de Jesus. Livra do empraguejamento,
da falsidade, do olho gordo, da inveja. Blinda a nossa vida, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Opera, faz milagre na nossa vida, porque o Senhor é o Deus que traz à existência aquilo que existe, que é para a gente ser honrado aqui, honrado a nossa fé, não por mérito nosso, mas para que Teu nome seja glorificado através da nossa vida. Senhor, vai ter nas matas virgens, na encruzilhada, nas cachoeiras, meu Pai, que nesse momento aquilo que foi oferecido para destruir essa vida caia por terra e lança fora no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, lança para as profundezas do abismo, meu Pai, por o caminho que veio, por outro mesmo ele voltará. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Senhor, Tu és fiel, Tu és justo, verdadeiro, Tu opera e faz milagre. Seja, Senhor, conosco. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Que maravilha. Fiquem com Deus e até amanhã. Que Deus abençoe a todos.